A segunda nova luz é a questão da Trindade. Temos um movimento antitrinitariano contemporâneo que ensina que não existe terceira pessoa da divindade, que o Espírito Santo é uma força ou uma energia ou uma influência vinda do Pai ou do Filho. Citado de alguém, a Bíblia ensina que existe apenas dois dignos de adoração. Agora, um corolário deste ensino diz que Jesus é literalmente o Filho do Pai, tendo um início no tempo, quando o Pai o trouxe à existência, e mais uma citação: o Pai e o Filho são ambos divinos, mas não absolutamente iguais. Só por aí você vê que Cristo poderia morrer, ao passo que o Pai é imortal e não pode morrer. Em apoio a este ensino, eles apontam para nossos pioneiros, de que eles ensinaram isso claramente, desde a década de 1840 até aproximadamente a década de 1890. Como em todos os erros, há uma verdade na base desses ensinamentos. Após o Concílio de Nicéia, em 325, o Partido Papal assumiu o título de Trinitarianos e disseram que a divindade consiste em três personalidades e uma essência ou substância, e que se tornou muito filosófico e metafísico. Eu vou ler um trechinho do Manual de Instruções da Igreja Católica para confirmação. Escute cuidadosamente. O Filho procede do Pai por um ato do intelecto, e isso é denominado geração eterna, pelo que não apenas queremos dizer que nunca houve um tempo em que o Pai existiu sem gerar o Filho, mas também que o ato de geração é um ato contínuo. Portanto, este é o ensino de que não poderia haver separação entre o Pai e o Filho na Terra, uma vez que isso interromperia o ato de geração. Então o Filho não existiria, o que significa que o Pai não existiria. Uma vez que, em essência, nem o Pai nem o Filho poderiam existir separados um do outro. De novo, de um dos textos dos livros didáticos. Na formação da doutrina da Trindade, o conceito da geração eterna do Filho era um dos fatores essenciais e principais. A doutrina da Trindade foi discutida, moldada e confessada em torno do conceito da geração eterna. E isso significa que o Filho procede do Pai por geração, o que significa começar uma prole ou dar à luz. Ouçam novamente com atenção. Deus é um espírito. Isso está citado dos livros textos novamente. Deus é um espírito e o primeiro ato de um espírito traz o conhecimento de si mesmo, sua própria imagem. Esta era uma pessoa viva da mesma substância e um com o Pai, isto é, Deus o Filho. Assim o Pai gera o Filho, a palavra divina, a sabedoria do Pai. De seu amor mútuo é soprado como se fosse uma pessoa viva, um com eles e de sua própria substância, isto é, Deus, o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo, o Espírito de amor, procede do Pai e do Filho. Deus, o Pai, conhece eternamente a si mesmo e assim continua a gerar o Filho. Três pessoas não são pessoas de verdade, mas manifestações de um Deus. O Filho e o Espírito Santo não são autoexistentes. Estão me ouvindo com atenção? Há alguma maravilha que nossos pioneiros rejeitaram a doutrina da Trindade? J.N. Andrews disse: esta doutrina destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É um ensino muito confuso e quase impossível de entender sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se vamos defender a verdade de que existem três pessoas com o nome familiar de Deus, seria melhor usarmos o nome divindade, o nome bíblico, como Ellen White sempre fez, pois o nome Trindade carrega uma bagagem que talvez não queiramos seguir. Então, vamos dar uma olhada nos textos bíblicos agora. Existem três seres na divindade e como podemos ter certeza? Então vamos começar no livro de Mateus. Mateus capítulo 28, verso 19. A conclusão muito famosa do Evangelho de Mateus.
Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, perceba, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome, a palavra nome está no singular, e todos os três que se seguem estão no mesmo nível. Um nome com um artigo definido usado para todos os três seres. Os três são Deus, e ainda assim eles são um Deus. Então esta é uma simples declaração do que isso significa e como devemos entendê-la. Um sujeito plural no Antigo Testamento é usado consistentemente com um verbo no singular, no primeiro capítulo de Gênesis, quando fala sobre Deus criando a sua imagem. O sujeito, o verbo e os pronomes estão no plural. Há um Deus, mas é usado a palavra Elohim, que é um nome plural para Deus. Então, mesmo aí, há uma indicação de pluralidade, mais de um. Continuemos no Novo Testamento. João, capítulo 14, verso 16. Jesus está dizendo a seus discípulos que alguém virá depois que ele não estiver mais com eles. E observe esta frase: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre. A palavra outro significa que é do mesmo tipo que Cristo, do mesmo tipo que Cristo, de igual posição e igual personalidade. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, em que Paulo conclui sua carta. 2 Coríntios, capítulo 13 e verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Observem cuidadosamente 3 dons de 3 seres diferentes, cada um com um dom separado para nos dar. E o mesmo pensamento é transmitido por Pedro também em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, em que ele introduz sua carta com essas palavras: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Perceba aqui 3 funções de 3 seres. De Testemunhos, volume 8, página 254, há 3 grandes poderes no céu. Em Evangelismo, página 615, há 3 seres vivos no trio celestial. Página 616, os eternos dignitários celestiais, Deus e Cristo e o Espírito Santo. Página 617, os 3 maiores poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, consistentemente, 3 seres que se relacionam conosco como Deus. Agora, vamos olhar para o Espírito Santo, uma vez que essencialmente é dito que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é apenas uma essência, ou um poder, ou uma força, ou um representante dessa força. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vocês notaram a expressão entristecer? Você pode entristecer uma influência? Você pode entristecer algo que é intangível? Tristeza é uma emoção. Vejamos 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Aqui está falando sobre os dons que são dados, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Em outras palavras, o Espírito Santo está fazendo escolhas, não o Pai.
nem o Filho, mas o Espírito Santo está escolhendo quem recebe quais dons. Romanos capítulo 8, versos 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede aqui, não o Pai, nem o Filho. O Espírito implora por nós. Voltando a Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Atos 16, versos 6 e 7. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Britínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então, aqui temos uma ordem do Espírito Santo para não entrarem em um certo lugar. Em Atos 15, verso 28, nos diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Em outras palavras, aqui o Espírito Santo é referido como o mesmo tipo de personalidade que os apóstolos. O Espírito Santo diz isso e nós também. Mesmo tipo de personalidade. E agora, é claro, a famosa história em Atos capítulo 6, versos 3 e 4, Ananias e Safira. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas para Deus. Então, antes de tudo, Ananias e Safira mentiram para uma pessoa. Não se mente para uma influência, não se mente para um poder. Mas eles mentiram para o Espírito Santo, e este Espírito Santo se chama Deus. Deus é aquele para quem eles mentiram. Algumas frases dos escritos de Ellen White. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem, mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta o seu sangue. O Espírito opera em nosso coração. Perceba essas duas coisas diferentes por duas pessoas diferentes. Cristo apresenta o seu sangue e o Espírito Santo opera em nosso coração. Evangelismo 616 e 617. O Espírito Santo, que é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus, está andando por esses terrenos. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade. Essas são declarações que, para mim, parecem muito claras tanto das Escrituras como de Ellen White, de que o Espírito Santo é um indivíduo, da mesma forma que o Pai é um indivíduo e o Filho é um indivíduo. Agora tem uma advertência aqui. O propósito do Espírito Santo não foi o de falar de si mesmo, mas falar sobre o Pai e o Filho. Então, nós sabemos muito pouco sobre a natureza do Espírito Santo nas Escrituras. E Ellen White faz uma advertência aqui, que eu acho que precisamos ouvir claramente. Então, eu vou ler exatamente como ela retratou. Isto está em Manuscript Releases, volume 14, página 175 até 180, e aqui está o que ela disse. Os irmãos não devem sentir ser uma virtude ficar separados porque não veem todos os pontos de menor importância exatamente sob a mesma luz. Se nas verdades fundamentais eles estão em um acordo, não devem diferir e disputar sobre assuntos de pouca importância. Deter-se em questões confusas que, afinal, não são de grande importância, tem a tendência direta de afastar a mente das verdades vitais para a salvação da alma. Devem os irmãos ser muito moderados no insistir sobre esses pontos secundários que, muitas vezes, eles próprios não compreendem, pontos que não sabem ser a verdade e que o conhecer não é essencial para a salvação.
Onde existirem essas diferenças entre nós, os que estão de fora dirão: haverá tempo suficiente para crermos como vocês quando vocês puderem concordar entre si quanto ao que constitui a verdade. Assim, os ímpios tiram vantagem das divisões e controvérsias entre os cristãos. Alguns estão sempre buscando ser originais, trazer à tona algo novo e surpreendente e não percebem a importância de preservar a unidade da fé nos laços de amor como deveriam. Devemos orar por iluminação divina e, ao mesmo tempo, ser cuidadosos quanto a receber qualquer coisa denominada nova luz. Devemos ter cuidado para que, sob a capa da busca de uma nova verdade, Satanás não desvie nossa mente de Cristo e das verdades especiais para este tempo. Foi-me mostrado que este é o instrumento do inimigo para levar as mentes a se debruçarem sobre algum ponto obscuro ou sem importância, algo que não é totalmente revelado ou que não é essencial para a nossa salvação. Isto é transformado em tema absorvente, a verdade presente, quando todas as investigações e suposições só servem para tornar os assuntos mais obscuros e confundir a mente de alguns que deveriam estar buscando a união pela santificação da verdade. Então, qual é esta questão paralela de que ela está falando e que não é essencial para a salvação? Ela nos responde: a natureza do Espírito Santo é um mistério não claramente revelado, e você nunca será capaz de explicá-lo aos outros, pois o Senhor não o revelou a você. Você pode agrupar as Escrituras e colocar sua construção sobre elas, mas a aplicação não está correta. Não é essencial que você saiba e seja capaz de definir exatamente o que é o Espírito Santo. Há muitos mistérios que eu não procuro entender ou explicar. Eles são altos demais para mim e altos demais para você. Em alguns desses pontos, o silêncio é ouro. Sua mente está inquieta, você cometeria o erro que muitos outros cometeram, de pensar que você tem uma nova luz, quando se trata apenas de uma nova fase de erro. Você pode pegar certos pontos de vista da Escritura e, pesquisando-a à luz de suas próprias ideias, reunir um grande número de textos e afirmar que eles significam tudo isso e aquilo, e pedir a qualquer um que lhe prove que seus pontos de vista estão incorretos. Aqui está seu perigo de desviar as mentes das questões essenciais para este tempo. Ora, irmão, é a verdade que queremos e devemos ter, mas não introduza o erro como nova verdade. E este conselho se aplica a todas as novas questões de luz que estamos considerando hoje. Agora, consideremos a questão de Jesus Cristo. E vamos começar com a famosa declaração em João, capítulo 1, quando João introduz seu evangelho com essas clássicas palavras sobre Jesus Cristo. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui ele claramente diz que Jesus não estava apenas com o Pai. Ele era Deus, e é errado traduzir como um Deus. Ele foi o Criador de tudo. O princípio da vida estava nele. Ele não recebeu vida de ninguém. Voltemos a João capítulo 8, verso 58. E esta é uma declaração muito importante do que Jesus está fazendo aqui, enquanto ele é desafiado pelos líderes judeus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, o que isso significa? Voltemos ao livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14. E teremos a mesma frase que Jesus está usando aqui, Êxodo capítulo 3, verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Logo, o eu sou do Antigo Testamento, Jesus está reivindicando o mesmo nome para si mesmo. Ellen White diz em O Desejado, página 469 e 470, o nome de Deus, dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna, fora reclamado como seu. Declarara-se aquele que tem existência própria, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Maravilhosa Graça de Deus, página 43, através de todas as páginas da história sagrada, nas quais o trato de Deus com seu povo escolhido se acha registrado, há indícios frisantes do grande Eu Sou. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, sempre que lemos sobre Yahvé ou Jeová no Antigo Testamento, estamos lendo sobre Cristo. Vamos só dar uma olhada em um verso no Antigo Testamento que é muito claro. Isaías capítulo 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, que é Javé, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, o Deus eterno, que é Cristo, o primeiro e o derradeiro. Do Desejado, página 530, temos esta clássica declaração: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Evangelismo 615, Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Afirma-nos que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ele é o existente por si mesmo, Filho de Deus. Do comentário bíblico 1115, desde toda a eternidade, Cristo foi unido com o Pai. Review and Herald, 5 de abril de 1906, Cristo era essencialmente e no mais alto sentido Deus. Estava ele com Deus desde toda a eternidade. Agora, Patriarcas e Profetas, páginas 63 e 64, nos diz que unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação. Apenas o Criador poderia redimir o homem. Se em algum momento da eternidade Jesus tivesse recebido vida do Pai, se sua vida tivesse sido emprestada ou derivada do Pai, se ele fosse dependente do Pai para a sua existência, se Deus o tivesse apontado para compor a divindade, então Jesus não seria autoexistente. Ele não seria Deus no amplo sentido, não seria eterno, nem poderia fazer expiação pela raça caída, nem redimir a humanidade. Esta se tornaria a questão crucial ao afirmar que Cristo não possui a mesma existência que o Pai. Se Cristo, só mais uma reflexão a respeito. Se Cristo não era plenamente Deus, então Deus estaria punindo uma terça parte inocente na cruz. Apenas alguém que é imortal pode oferecer vida eterna ao homem. Então temos a expressão unigênito, que na verdade é uma tradução defeituosa. Vamos dar uma olhada no que realmente significa. Hebreus capítulo 11, a expressão que é usada do grego e que foi traduzida como o unigênito. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Seu filho unigênito? Ele não era o seu unigênito. Então, deve haver algo diferente sobre essa expressão unigênito. O que quer dizer, na verdade, é exclusivo. E é isso que Isaque era. Ele não era sequer o primogênito. Excepcionalmente, particularmente, alguém de um tipo único, especial. Há uma frase interessante em Atos, capítulo 13, verso 33, usando a mesma frase, mas falando sobre outra coisa aqui. Atos 13, 33. Está descrevendo algo muito especial sobre Jesus. Aqui diz: Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus
Como também está escrito no 2º Salmo: meu filho és tu, hoje te gerei. Hoje eu te gerei. Ele foi gerado dentre os mortos. Esta é uma forma particular de dizer que Jesus é unigênito. Então temos duas maneiras em que a expressão unigênito é usada, não se referindo necessariamente a um começo no tempo. É interessante que uma mulher chamada Maria de Agreda, uma freira católica visionária em 1600, disse que a palavra foi concebida por geração eterna do Pai, que Cristo nasceu antes de existir o tempo. Isso soa um pouco com o que vimos hoje em dia daqueles que acreditam que Jesus Cristo teve um começo. Aqui temos uma sugestão para manter esse assunto em algum equilíbrio e resolver o que parece ser uma contradição. A natureza da divindade não é o tema central das Escrituras, onde é discutido, revela 3 seres iguais, todos existentes desde a eternidade, sendo um em propósito, mente de maneiras impossíveis para os seres criados. O caráter de Deus é o foco, não a natureza da divindade. A questão central nas Escrituras é a função da divindade, como a divindade opera, e está sempre em posição descendente do Pai para o Filho, para o Espírito Santo. E é por isso que a divindade quer que todos os seres criados se aproximem deles dessa forma. O Pai é a autoridade suprema, o Filho é o representante visível para os seres criados e o Espírito é a presença invisível com todos os seres criados. Mesmo entre os anjos, o Pai teve que explicar a diferença entre Cristo e Lúcifer, já que ambos tinham funções semelhantes. Eles realizavam a vontade do Pai. Então, se este assunto foi mal compreendido no céu, talvez seja fácil ver por que temos alguns problemas. Cristo sempre dirige a atenção ao Pai. Ele assume um papel secundário, e o Espírito Santo sempre dirige a atenção ao Pai e ao Filho. E ele é quase invisível maior parte do tempo. Então, minha conclusão é que eles são iguais em natureza e atributos, mas diferentes em função e classificação no que se refere aos seres criados. A divindade escolheu se revelar gradualmente à raça humana. E, aparentemente, essa não é uma das questões cruciais para a redenção da humanidade. No Antigo Testamento, Yahvé era o nome pessoal de Deus, e o nome é intercambiável para o Pai e o Filho. O Espírito era virtualmente desconhecido. Há indicações de pluralidade na divindade no livro de Gênesis, mas a ênfase é sempre em um Deus com o nome de Yahvé. No Novo Testamento, Cristo é revelado como a Palavra de Deus ou o Filho de Deus, e o Espírito Santo é revelado como o Consolador ou o Advogado, com ênfase em 3 seres, em uma divindade descendendo em posição e função do Pai para o Filho e para o Espírito Santo. Os pioneiros adventistas estavam preocupados com o santuário e os 2.300 dias, com a Bíblia, acima da tradição, o 7º dia, o sábado. Não havia muito estudo ou revelação sobre a Trindade, 3 seres na divindade. E a Trindade, no início de 1800, era uma mistura de Bíblia, filosofia medieval e os concílios da igreja primitiva. Havia um grupo chamado Conexão Cristã, que a Trindade era católica e não bíblica. É interessante que José Bates e Tiago White foram membros da Conexão Cristã, porque a Trindade aparentemente tornava o Pai e o Filho idênticos. Ela foi rejeitada por nossos pioneiros, lembrando novamente aquela falsa visão de Trindade. Eis o que José Bates disse a respeito da Trindade. Concluí que era uma impossibilidade para mim acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, era também o Deus Todo-Poderoso, o Pai, um e o mesmo ser. Eu disse ao meu pai, se você pode me convencer de que nós somos um em essência, que você é o meu pai e eu sou o seu filho, e que também eu sou o seu pai e você meu filho, então eu posso acreditar na Trindade.
começamos a ver um pouco por que este era um assunto tão desconfortável para nossos pioneiros. E Deus aparentemente ficou satisfeito em deixar as coisas assim até a década de 1890. Lembre-se de que essa foi a época em que a última geração estava para ser formada. Ellen White estava na Austrália. W. Prescott a visitou lá. Ele desenvolveu um novo estilo de evangelismo baseado na justificação pela fé e no caráter de Deus, essencialmente a mensagem de 1888. Ele passou um tempo trabalhando com Ellen White e começou a questionar alguns dos ensinos dos pioneiros sobre a deidade de Cristo e a divindade. E A.J. Daniels, então presidente ali, apoiou esta nova direção, ao mesmo tempo em que Ellen White organizou o Desejado de Todas as Nações, em que ela discordava fortemente dos nossos pioneiros sobre a pré-existência de Cristo. M.L. Andreessen tinha acabado de se tornar adventista 4 anos antes, e ele disse que alguns líderes duvidavam que Ellen White tivesse realmente escrito não emprestada, não derivada a respeito de Cristo no original. Em 1902, ele fez uma viagem especial à Califórnia, onde ela estava aposentada, para investigar o que ela de fato havia escrito, e ele encontrou estas declarações em sua própria caligrafia, e assim, para ele, que resolveu a questão. Devido à sua influência e o novo estudo sobre a divindade, a teologia adventista sobre a divindade tomou uma direção diferente de nossos pioneiros nesse assunto. Por que tão tarde? Por que esperar até a década de 1890? Eu acredito que Deus tinha uma ordem de prioridade para introduzir a verdade em nossa nova igreja e ele fez isso gradualmente. Na década de 1840, o assunto era publicar, divulgar e publicar. Era divulgar a palavra. Em 1850, o foco foi a organização da igreja. Na década de 1860, foi a reforma da saúde. Na década de 1880 foi a justificação pela fé. Deus acompanhou a introdução de uma nova verdade para preservar a unidade em sua igreja. E o caráter de Deus tinha uma prioridade muito maior do que a natureza de Deus. Agora, alguns estão defendendo um retorno à posição antitrinitariana dos pioneiros. A parte mais perigosa é a questão levantada por um de seus principais defensores. Se Ellen White realmente escreveu tudo o que foi publicado, tudo o que leva a sua assinatura. Veja, sempre que encontramos algo em seus escritos que contradizem nossas crenças, encontramos alguma razão aceitável para colocá-la de lado, que é o coração da alta crítica. Isso torna seus escritos sem efeito. Nossas crenças têm prioridade sobre a inspiração, o que é a essência das igrejas de Babilônia. Aqui está uma declaração de alguém. Ellen White foi inspirada em quase todos os seus escritos, mas ela ou alguém mexeu nos seus escritos. Então todos vão escolher o que estiver de acordo com suas opiniões. Talvez até os adventistas conservadores terão que escolher entre a autoridade de Deus e a autoridade dos homens.